Imagine acordar com uma dor de cabeça que te faz querer explodir os miolos. Algo está errado. Você não sabe ainda, mas o inimigo já está dentro de você. Um inimigo que não pode ser visto, ouvido ou sequer sentido. Até que é tarde demais. Poucos dias depois, você está alucinando, paranoico, incapaz de beber água e preso em uma espiral de horror que em 100% das vezes vai acabar na sua morte. Eu duvido você subestimar a raiva até o final desse vídeo. Eu sou Eduardo Levi. Seja bem-vindo ao Como Aspiração. Eduardo era um amante da natureza. Ele acreditava que o ar fresco da floresta e o brilho das estrelas podiam curar qualquer problema. No final de semana que mudou sua vida, ele tinha planejado um acampamento simples, longe da cidade e sem nada mais que uma rede, um lanche e o som tranquilo da mata para fazer companhia. Naquela tarde, enquanto o sol se escondia entre as folhas, Eduardo pendurou sua rede entre duas árvores robustas. Ele não percebeu um morcego que voava ali erraticamente por perto. Um morcego pequeno, 6 gramas de peso, quase inofensivo. Pelo menos assim parecia. Mas o animal, ele estava à beira do colapso, movido pela agonia silenciosa do vírus que já dominava seu corpo miúdo. A doença já tinha consumido aquele morcego, transformando sua mente em um redemoinho de agonia e desespero. Faminto, desorientado, ele pousou no joelho descoberto de Eduardo. As asas balançaram suavemente, mas nem isso foi suficiente para acordar o rapaz aventureiro. Então, com seus dentes minúsculos, o morcego mordeu. Um mísero arranhão. Uma ferida tão leve que Eduardo nem acordou. Tão insignificante que ele nem percebeu. Nem naquele dia e nem nos dias que se seguiram. Mas o estrago já estava feito. A ferida já tinha cicatrizado, sem deixar pistas do perigo invisível que se espreitava. O vírus era paciente, movia-se lentamente pelo sistema nervoso, como um veneno que não corre, mas rasteja, preparando na surdina o golpe fatal. Eduardo não sentia nada. Não havia dor, febre ou qualquer sinal de que algo estivesse errado. Então, em uma manhã qualquer, Eduardo acorda, se levanta, se espreguiça, mas havia uma leve dor nas costas. Algo novo, mas Eduardo achou que era algo comum. Deve ser o colchão, pensou o infeliz. Ele tomou um analgésico e foi trabalhar. À noite, a dor já estava um pouco mais forte. No dia seguinte, uma febre chegou. Pensou que talvez fosse uma gripe, sabe como é. Mas, junto à febre, acompanhava uma ansiedade estranha e inexplicável. Ele tentava ignorar, mas algo estava errado, fora do lugar. Crescia uma sensação de pressão no peito que o deixava sem ar. Em meio à paranoia, o medo tomava o lugar de pensamentos corriqueiros. Era como se sua própria mente conspirasse contra si mesmo. Finalmente ativa, a raiva estava destruindo partes do seu cérebro. Especificamente a amígdala, o centro do medo. Nesse estágio, já era. Eduardo vai ter uma morte lenta
e agonizante. A febre piorava a cada dia. Eduardo começou a perder o equilíbrio, tropeçando em coisas simples e trombando nas paredes. Suas mãos tremiam e ele mal conseguia segurar um copo. Sua família, então, o convenceu a ir a um hospital. Os médicos tentavam entender o que estava acontecendo, mas a verdade é que já era tarde demais. Sua família chorava do outro lado da janela, impotente, enquanto ele se tornava uma sombra. Ele tentou explicar seus sintomas aos médicos, mas a confusão tomou conta. Os médicos estavam incertos. Seus sintomas eram vagos, nada que apontasse para uma doença específica. Até então, Eduardo ainda achava que tinha algo leve, talvez uma gripe mais forte. Foi quando a sede insuportável começou. Eduardo sentia a garganta seca, como se tivesse engolido areia. E o pior, ele estava sedento, terrivelmente sedento. Ele pediu água, mas ao tentar beber, algo horrível aconteceu. A sua garganta travou. Ele engasgava violentamente, cuspindo líquido e recuando com medo, como se a água o sufocasse. A simples ideia de tentar beber fazia seu corpo reagir com pânico. A hidrofobia havia começado. Para Eduardo, olhar para um copo d'água era como encarar um pesadelo terrível. Ele precisava beber, mas algo dentro dele, algo monstruoso, o impedia. Era impossível. Isso já era inútil nessa etapa. Eduardo já estava morto, desde o momento em que teve a dor de cabeça. Então começaram as alucinações. À medida que o tálamo é afetado, Eduardo começou a ouvir vozes, ver coisas que ninguém mais podia ver. Eduardo mal reconhecia os rostos ao seu redor. Ele gritava coisas que não faziam o menor sentido. O rosto dos médicos parecia se deformar em criaturas grotescas. Com o hipocampo já destruído, Eduardo agora tinha dificuldade de se lembrar das coisas mais simples, como, por exemplo, as pessoas da sua própria família. As luzes do hospital pareciam tão brilhantes que doíam seus olhos. Ele gritou, implorando para que as luzes fossem apagadas, mas, mesmo na escuridão, o medo ainda o consumia. Seu cérebro estava em chamas, e ele sabia, em algum lugar lá no fundo, que algo o estava destruindo por dentro. Na última noite, ele entrou em um estado de raiva muda. Eduardo não conseguia mais falar. Seus músculos estavam fracos demais para sustentar seu próprio corpo. Seus olhos agora jaziam opacos, vazios. Ele ficava deitado, babando, incapaz de reagir ao que acontecia ao seu redor. O vírus havia destruído quase todo o seu cérebro. Os médicos, agora certos de que se trata de raiva, tentaram de tudo para aliviar seu sofrimento, mas sabiam que não havia nada que pudesse ser feito. Porque uma vez que os sintomas aparecem, escute, não existe mais salvação. Os médicos e família apenas aguardavam o fim inevitável. Seu corpo estava ali, mas Eduardo já não estava mais presente. Sua família chorava ao seu lado, mas ele não os reconhecia. Seu cérebro, antes cheio de memórias e sonhos,
havia sido reduzido a uma infestação de vírus e destruição. E então, no frio da madrugada, veio o silêncio. Eduardo nunca soube o que o matou. Assim como ele, muitos outros nem percebem quando são infectados. Isso é cruel. Nunca subestime uma mordida, um arranhão. Se você perceber algo, vá imediatamente ao hospital. Você tomará inúmeras doses de antirrábica e esta é a sua única chance de sobreviver, para ser bem sincero. Se os sintomas aparecerem, esquece. Não há mais volta. A raiva é assim, invisível, cruel e implacável. Você pode até achar que está seguro, mas essa doença está em todos os lugares, apenas esperando. Em morcegos, gambás, cachorros, raposas e até em pandas fofinhos. A raiva está solta apenas esperando uma única oportunidade. E o pior? Ela mata com 100% de eficácia. Você morre. Sempre você morre. E não há absolutamente nada que ninguém possa fazer por você. Mesmo após a morte, o vírus pode sobreviver no cadáver por anos, aguardando outro hospedeiro. Um animal come a carne apodrecida e tudo recomeça. A história de hoje foi apenas um conto para assustá-lo, mas acredite, este conto já ocorreu inúmeras vezes com pessoas reais. Você sabia o suficiente a respeito da raiva a ponto de temê-la? Eu gostaria de ler sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu, deixe o like para ajudar na relevância do canal, não custa nada, eu agradeço. Vou deixar mais 2 vídeos de casos bizarros aqui nos cards para o seu queixo cair de novo. Eu agradeço a companhia até aqui. Eu sou Eduardo Levi e valeu, um abraço.